Olá, tudo bem? Hoje, mais uma vez, eu te convido a estudar a Bíblia junto comigo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Mas antes, vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Aqui estou, meu Deus, na tua presença para estudar a tua palavra. Que o Senhor venha me dar o entendimento, a compreensão, o discernimento e também a essa pessoa, meu Pai, que estuda comigo, que o Senhor venha nos guiar na tua verdade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje, o tema de hoje é a Trindade em relação ao Espírito Santo. Na Bíblia não encontramos a palavra Trindade, mas sabemos que a Bíblia nos mostra as três pessoas da divindade. Há quem diga que o Espírito Santo não é uma pessoa. Dizem que é uma força, uma energia. Hoje vamos conhecer a cada uma dessas pessoas e tirarmos todas as dúvidas a respeito da terceira pessoa, ou seja, o Espírito Santo. Vamos lá? A primeira pessoa. Vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 8. O Deus Criador. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Deus tem pleno controle sobre o passado, o presente e o futuro. Em Gênesis, no capítulo 1, vemos o poder de Deus em criar todas as coisas. Agora vamos ver quem é a segunda pessoa da Trindade. Apocalipse 22 e o verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe quem é esse aí? Jesus Cristo, a segunda pessoa. Nessa passagem, Jesus recebe o mesmo título que o Pai, que está lá em Apocalipse 1:8, né, onde a gente já leu. Agora vamos para a terceira pessoa. Vamos ver lá em João 14, o verso 16 e o 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, depois que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ele ressuscitou e não pôde mais continuar conosco na terra, porque não estava mais assumindo o papel de humano. Ele não estava mais com a natureza humana. Agora ele estava em espírito de divindade. Mas pelo seu amor incomparável, ele nos fez uma promessa. Vamos ver essa promessa que está em João, no capítulo 14, o verso 26, que ele disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui nesse verso, vimos que Jesus e o Pai enviaram o Espírito, assim como Jesus, né? E o Pai, eles enviaram o Espírito Santo. E também assim como o Pai enviou o Filho. Assim como o Pai enviou o Espírito Santo, juntamente com Jesus Cristo, ele também enviou o Filho. Lembra lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Espírito Santo também é um membro da Trindade. Nós podemos ver isso lá em Mateus 28, verso 19, que ele disse assim, Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, teve participação ativa, né? O Espírito Santo teve participação ativa na criação. Isso nós podemos comprovar lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 2, que diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O envolvimento do Espírito na criação revela sua divindade. As Escrituras retratam o Espírito participando de outras atividades divinas. Vamos ver quais são? A primeira atividade que o Espírito Santo participou, que está lá em João, no capítulo 3, e os versos do João 3, do 5 a 8, que diz assim, ó: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então aí você viu, né? A primeira atividade do Espírito é a regeneração. Agora vamos ver a segunda atividade do Espírito. Está lá em Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a segunda atividade do Espírito Santo é a salvação, é nos salvar. Vamos ver a terceira atividade do Espírito Santo. A inspiração da Bíblia, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, essa é a terceira atividade do Espírito Santo. Inspiração da Bíblia, nos inspirar, né? Inspirou os antigos para escreverem a Bíblia e hoje ele nos inspira também a nos dar o entendimento. Quarta atividade do Espírito Santo. Associação com o Pai e o Filho na evangelização. Que nós já vimos isso, né? Lá em Mateus 28, 19. Jesus é o Consolador original. Consolador literalmente. Confortador ou advogado. O Espírito Santo, onde a gente pode ver nos versos 17 e 26, ele assume o lugar de Jesus na terra após seu retorno ao céu. Vemos em Gênesis 1, capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo estava na criação. E Jesus, onde estava nesse momento? Nós vamos ver agora onde era que Jesus estava. Em João, no capítulo 1, os versos do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Viu aí, meus amados? Jesus e o Espírito Santo estavam com Deus na criação. Por isso não tem mais nenhuma dúvida, né? Que eles são uma só pessoa. Então aqui podemos compreender claramente que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Agora vamos voltar ao início de tudo, para compreendermos melhor. Antes da terra ser criada, só eram as três pessoas, de Deus e os anjos, que conviviam no céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, Deus pensou e criou uma nova estratégia. Criou o jardim do Éden, não no céu, mas agora um paraíso na terra. E criou o homem e a mulher sem pecados. Eles conviviam naquele jardim e conversavam com Deus face a face. Mas aí Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. Então não puderam ver mais a face de Deus. Mas como Deus é amor, pensou em um novo plano. Enviou a sua segunda pessoa para resgatar aquele povo que estava perdido. Agora aquele povo falava face a face com Deus através de Jesus. O povo se rebelaram mais ainda. Fizeram bem pior do que Adão e Eva, que só desobedeceram, né? Eles chegaram às últimas consequências. Mataram a Jesus. O pecado aumentou tanto que não
podemos mais ver a Deus. Só podemos ouvir ou sentir através da sua terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas aqui podemos ver quão grande amor Deus tem pela humanidade, que foi capaz de se fazer em 3 pessoas, né? Ele se dividiu em 3 pessoas para nos salvar. E por saber quão longe chegaria a pecaminosidade humana, nos criou como templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6,19, né? Ele diz, pois não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Porque no final de tudo só restaria o Deus Espírito aqui na terra. E hoje Deus ainda nos dá a chance de ser salvos através do Espírito Santo. Mas para isso precisamos abrir a porta da nossa vida todos os dias para Ele, onde Jesus fala, né, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, nós não podemos endurecer o nosso coração ao Espírito Santo quando ele falar conosco. E como é que o Espírito Santo fala conosco? Através dessa mensagem, o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Então, para uma melhor compreensão, que você possa compreender melhor, eu quero fazer aqui uma pequena ilustração. Hoje nós vemos pessoas buscando muito conhecimento. Quanto mais estuda, mais busca conhecimento humano. Um exemplo é depois de terminar a faculdade, as pessoas fazem uma capacitação. Depois um mestrado, depois um doutorado e ainda um bacharelado. Tudo isso é muito importante humanamente falando. Agora, passando para o lado espiritual, nada disso tem valor. Se não estivermos atuando na escola de Jesus, tudo isso não passa de coisas terrenas, né? E o mais interessante, que na escola de Jesus só existe um professor para todas as áreas, né? Para todas essas áreas. Então, será quem é esse professor? O Espírito Santo é o nosso professor celestial. Esse nos capacita para irmos para o céu, o maior cargo. Ele nos capacita para o maior cargo que nós podemos chegar, que é chegar ao céu. Só lembrando que ainda ganhamos uma bolsa de estudo completa e em tempo integral, tudo grátis. E o melhor é que aos sábados podemos passar o dia em adoração a Deus, sem nenhum medo de perder a prova. Ei, as inscrições continuam abertas. Quer fazer a sua hoje? O professor Espírito Santo está ansioso para te ver na sala de aula. Faça já a sua inscrição na Escola de Jesus, porque a nossa festa de formatura vai ser lá no céu. E eu quero te ver lá, viu? Eu quero te ver lá no céu. Primeiro eu quero estar lá, né? Depois eu quero te ver lá no céu. Que o Senhor Jesus nos ajude. Nos ajude a passar em todas as provas, porque eu quero te dizer que não é fácil. Nós temos muitas provas. Se você teve provas difíceis para chegar onde você está hoje, aí no seu cargo importante de médico ou de advogado, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei qual foram as provas que você passou. Eu quero te dizer que na escola de Jesus nós passamos por provas bem maiores, mas eu quero te dizer com toda a convicção que eu tenho do amor que eu sinto por Jesus e da fé que eu tenho na palavra de Deus, que vale a pena passar por essas provas, porque Deus, Ele nos ajuda a vencer. O Senhor Jesus, Ele venceu por nós, lá na cruz do Calvário. Ele chegou à última consequência, que foi morrer. Ele venceu e Ele disse, no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele nos deu essa promessa maravilhosa, que Ele venceu e que Ele vai estar conosco todos os dias nos ajudando a vencer as provações. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que o Espírito Santo de Deus, o professor celestial,
fale melhor ao seu coração e que você aceite, ouça a voz do Espírito Santo hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Um abraço. Fica com Deus.